Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem é novo e não me conhece, sou a Evelyn Carvalho, mamãe de 4. Trago aqui minha rotina, meu dia a dia, dicas de maternidade, de tudo um pouquinho, tá bom? Então, se você é novo, já convido a se inscrever, deixar o like e quem puder, compartilhe pra me ajudar. Gente, no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu adoro assistir vídeo de relatos de parto. Eu até relatei um pouco aí sobre o parto da Alice, né? Que aí fez 8 meses ontem. E aí, eu vim trazer um pouquinho da história dos meus 4 partos, que foram 4 cesáreas. Então, vou começar, né, pelo Rian, que é o primeiro filho. Ele nasceu no dia 20 de julho de 2011. Eu tinha apenas 17 anos. O Rian, ele queria nascer com 5 meses. Aí, o obstetra, né, me passou um remédio para segurar ele e pediu pra me fazer repouso chamado Inibina. E um remédio caro, gente. E eu tinha que tomar e ficar de repouso pra ele não nascer, pra aguentar, né? Porque ele era muito prematuro, né? Com 5 meses poderia não sobreviver. Então, respeitei aí, né? O repouso. Fazia as coisas assim devagarzinho, não ficava baixando, não pegava peso. E aí, quando eu completei 38 semanas, eu estava indo pra consulta de rotina, né? De obstetra. E aí eu levei um susto no meio do caminho e aí eu senti aquela vontade imensa de fazer xixi, só que quando eu fui no banheiro não era xixi, era sangue. Comecei a ter sangramento e aí o obstetra olhou e já mandou direto pro hospital. Nessa época eu tinha convênio, porém o convênio não cobriu o parto. Então o parto foi pelo SUS. Chegando no hospital, tinha um médico que eu morria de medo, porque todo mundo na cidade falava que ele fazia parto bêbado, né? Não vou citar nomes aqui, mas todo mundo falava que ele fazia parto bêbado. E aí eu fiquei morrendo de medo, morrendo. E aí ele chegou em mim e falou assim: Fia, falta 5 minutos pra encerrar o plantão. Você espera trocar de médico pra fazer seu parto? E eu, não, eu espero, não tô com dor, tô de boa. Eu espero. Mas na verdade a gente tava com medo, porque pelas histórias de que ele fazia parto bêbado. E aí eu aguardei, levou em torno de uns 40 minutos. E aí fiz o parto cesárea, né, com outro médico maravilhoso. Foi o parto cesárea. No parto do Rian, não sei se é por conta que eu era muito nova, né? Assim, eu não senti nada, assim. Fica dolorido depois que você corta, é ruim pra você andar, levantar e tal. Mas assim, gente, com 15 dias eu já fazia tudo. Rastava móvel, lavava a casa, tudo com 15 dias. E aí, depois de 6 anos, eu engravidei do Enzo. E aí, eu, eu levantei uma sexta-feira com muita dor. Eu tava de 37 semanas. E eu levantei uma sexta-feira com muita dor, muita dor. E só que aquela dor assim, que ia e voltava, e voltava. Fui pro hospital, né? Deixa eu me arrumar aqui. Minha perna tá doendo. Fui pro hospital. E aí a médica, gente, que nem parecia ser mulher. Aquela ali não nasceu pra ser médica. Ainda mais obstetra. Ela olhando na minha cara assim, me olhou de cima a baixo e falou assim: Mãe, tá nem perto de nascer. Cadê o pai dessa criança? E aí meu esposo entrou na sala. Ela falou pra ele, falou assim: olha, pai, não tá nem perto de nascer. Essa dor que ela tá sentindo não é nem perto da dor que ela vai sentir pra a criança nascer. E bota essa mãe pra faxina, pra caminhar, pra essa criança sonhar em nascer daqui umas 2, 3 semanas. E só eu sabia a dor que eu tava sentindo, né? E aí ela falou assim ainda: eu vou fazer só o exame de escutar o coraçãozinho do neném, porque eu sou obrigada. E aí vocês vão embora. E foi isso que ela fez. Ela escutou o coraçãozinho do Enzo e me mandou embora. Isso era na sexta, continuei a sexta com dor. O sábado, no domingo, eu acordei com vontade de faxinar a casa. Uma dica aí pra quem tá gravidinha. Deu vontade de faxinar a casa, pode saber que você vai parir. É fato, eu ouvi isso e achava que era mentira, mas é verdade. E aí eu levantei com vontade de faxinar a casa, gente, eu lavei a casa. Joguei água até no teto, assim, ó. Nos rodapés da casa eu joguei água. Lavei a casa inteira. E aí nessa época eu morava só em 2 cômodos. Quando foi assim umas 10 horas da noite, aquela dor começou mais forte. Eu já tava com dor, porém aquela dor foi aumentando. E aí quando foi 11 horas da noite, foi meu marido. Falei: me leva pro hospital porque a dor tá mais forte e tá vindo mais... o tempo, né, tá menor. E aí eu fui, né, pro hospital. Chegando lá, gente, a mesma bendita médica. Quando ela me olhou, ela falou: você tá fazendo o que aqui, mãe? Eu já falei que você não vai ganhar agora. Aí eu, respirando fundo, na paz, com dor, me segurando.
Aí ela falou assim, chama o pai aqui. Aí meu esposo entrou novamente. Ela falou pra ele, pai, eu já falei que essa criança não vai nascer. Agora tá cedo. Essa mãe tem que caminhar muito, faxinar muito pra essa criança sonhar e nascer normal. E aí eu falei pra ela, eu falei, doutora, eu já tive um filho. E o primeiro médico que eu fiz o pré-natal falou que eu não tinha dilatação pra ter normal. Aí ela virou e falou assim, mãezinha, um parto é diferente do outro. Não é porque no primeiro que você não teve dilatação, no segundo você não vai ter. Então, quando você for entrar em trabalho de parto, vai ser normal. E aí, só que eu tava com tanta dor, gente, tanta dor, que eu ficava respirando fundo pra não retrucar ela. Mas a minha vontade era de voar no pescoço dela e estrangular. Porque a pessoa tá com dor e a pessoa tá ali falando que, tipo, que é frescura sua, né? E aí ela falou assim, ai, senta logo, deita logo nessa maca que eu vou escutar o coração pra vocês ir embora. E aí a hora que eu deitei, que eu ergui a perna, fez assim, plec. Aí a bolsa estourou. Aí ela virou pra mim e falou, mãezinha, agora você vai ter que ficar. Gente, a minha vontade era de dar uma bicuda na cara daquela médica. E vocês não têm noção. Pois bem, ela me internou, isso era 11h40 mais ou menos, nesse tempo. E aí, com a bolsa estourada, ela me levou pro quarto, aonde eu ia ficar, né, pra eles tentar normal. Gente, ficaram a madrugada inteira tentando normal, me dava bola, mandava eu tomar banho, tinha umas madeirinhas assim, mandava eu fazer uns exercícios lá pra dilatar, e eu só tinha um dedo dilatado. Quando foi meio-dia, entrou um outro médico e ele olhou, né, fez o exame do toque e falou, mãe, só tem ainda um dedo dilatado. Continua fazendo exercício. E aí eu falei pra ele, doutor, eu tô fraca, com sede, com fome, eu tô com muita dor. Eu falei, o primeiro médico já falou que eu não tinha dilatação. Eu falei, por favor, faz minha cesárea, porque eu já não estou mais aguentando, passei a madrugada inteira com dor e fazendo exercício e fazendo isso, aquilo e nada. Aí ele falou assim, você não acredita em Deus? Deus fez a mulher pra ter o filho, o parto normal, não cesárea. E saiu da sala. Gente, eu fiquei com tanta raiva, que eu falei pro meu marido, eu não quero que ele faça meu parto. E por mim, ele pode ir ficar, não quero que ele faça meu parto, porque o que tem a ver, gente? Pelo fato de eu escolher cesárea, eu não acreditar em Deus, isso não tem nada a ver. Pois bem, ele realmente não voltou, né? E aí, isso, quando ele veio era meio-dia, quando foi 5 horas da tarde, entrou uma médica, que também o pessoal não falava muito bem dela. Quando ela entrou, meu coração apertou. Meus amores, ó, pequena acordou, foi ele pegar ela, já deu um mamazinho. E meu amor. E aí eu vou terminar aqui o relato de parto. Bom, aí como eu estava falando, né, entrou a médica e eu também tinha medo dela, porém, gente, ela foi um anjo na minha vida. Ela entrou e falou assim, mãe, tá certo isso aqui? A sua bolsa rompeu ontem às 11, acho que era 11h40 mais ou menos, por aí. Aí eu falei que tava. Aí ela falou, então espera aí. Gente, ela já voltou. Ela já voltou com uns 4 enfermeiros. E ela falou pro meu esposo, falou, pai, a gente precisa fazer o parto dela agora, a gente não dá mais pra esperar. E aí, gente, foi muito rápido, porque eles deram anestesia e já foi, sabe, cortando. Gente, foi muito rápido. E aí, como demoraram muito pra fazer a cesárea, o Enzo, ele subiu pra minhas costelas. E aí, na hora do parto, teve que subir um enfermeiro em cima de mim. Ele empurrava a minha barriga assim, que é pra empurrar o Enzo. E ela teve que tirar o Enzo com aquele ferro fórceps. Foi tão rápido que o Enzo 5h10 nasceu. Ela foi no meu quarto, 5 horas e 5h10 o Enzo nasceu. Gente, foi muito rápido o parto do Enzo. E aí, por conta de ter tirado com o fórceps, né, esse olhinho dele amassou, gente, a cabecinha dele ficou amassada e ficou toda roxa, assim. E a gente ficou até com medo da cabecinha dele ficar daquele jeito, né, mas o médico falou que a gente não precisava se preocupar, porque não ficaria daquele jeito, né, depois ia arrumando, né, ia desamassando, mas ficou assim, bem amassadinha a cabeça dele. Gente, dava muita dó de ver ele. Mas aí, graças a Deus, no parto do Enzo também foi muito tranquilo, assim, a recuperação, né? Eu já senti um pouco mais que o do Rian, só que na minha cabeça, assim, eu sempre escutei que com 2 cesáreas já fazia laqueadura. Então, na minha cabeça, já iria fazer laqueadura. Mas não fizeram. Pedi, implorei, não fizeram. Falou que eu tinha que passar com o médico e tal. Tá.
Eu tomava remédio, agora, gente, eu não vou lembrar os nomes dos remédios. Eu tenho até um vídeo, um shorts que eu fiz. Agora eu não me lembro o nome do remédio, mas eu tava tomando esse remédio de amamentação. Quando o Enzo completou 8 meses, o meu leite secou. E aí eu fui no médico, né? Falei, ó, doutor, meu leite secou, meu filho começou com fórmula, então eu vim trocar o remédio de amamentação. E aí ele falou, mãezinha, antes de eu te passar outro anticoncepcional, eu preciso fazer um teste de gravidez só por precaução. E aí, gente, eu fiz. Na hora que o trem deu 2 linhas, gente, eu comecei a passar mal. Eu fiquei pálida, eu tava segurando o Enzo no colo e o médico pedindo se eu queria que chamasse alguém. Não, meu amor, que chamasse alguém, porque eu tava passando mal, gente. Eu literalmente perdi ali o chão. E aí, porque eu tava com um bebê, né, gente? O Isus tinha apenas 8 meses e eu já estava grávida de novo, então eu entrei em desespero. E aí começou meio que um perrengue. Comecei a ter pressão alta. Na do Enzo e do Rian, eu tive um pouco alta, mas na do Braia, ela aumentou, né? Eu só tenho a pressão alta na gestação. Depois da gestação, depois do nascimento, dentro de algumas horas já se normaliza, porque o normal da minha é baixa, o normal da minha é 9/6. Então, quando a minha tá 12/8, eu já começo a passar mal. Não, bebê. E aí, eu comecei a sentir... Eu comecei a passar muito mal, né, por causa da pressão, que ela subia. Teve uma vez que eu fui no médico e eu falei pro meu sogro, vamos junto comigo? O mercado na esquina. E eu falei, vamos no mercado comigo? Aí ela falou, não dá pra mim ir. Mas aí na hora que eu saí no portão, ela falou, não, eu vou com você sim. Gente, foi coisa de Deus. Porque chegou no mercado, eu falei pra ela assim, não tô legal. E quando ela olhou pra mim, a minha boca estava toda preta e eu, desmaiei no mercado. E aí, graças a Deus, tinha uma enfermeira no mercado. E aí ela me deitou. E aí já colocou minhas pernas pra cima. E eu fui voltando, mas a minha sogra ficou com a minha boca. A ponta dos meus dedos ficou toda roxa. E aí fui pro hospital, era pressão. Aí passaram medicação pra mim tomar em casa, né? Pra controlar a pressão. E aí, o médico falou assim... obstetra, né? Que eu estava passando na época, né? Que também foi pelo SUS. Falou que eu não poderia entrar em trabalho normal por conta da cesárea que tinha sido muito recente. Corri o risco dali a barriga abrir. Gente, eu entrei num desespero tão grande. E aí passei com o médico pra me operar. Fiz tudo pra me operar. E aí, quando eu tava de 34 semanas, eu comecei a passar muito mal e comecei a ter dor. Eu fui pro hospital. E aí, foram 2 médicos me avaliar. Um falou assim, vamos esperar mais algumas horas pra ver se a contração vai aumentar ou não. E o outro falou assim, não, já vamos fazer a cesárea dela, porque eu não tô afim de fazer parto de madrugada. E aí, gente, isso era 1h da tarde. Quando foi 4h30 da tarde, eles já me levaram pra cirurgia e eu já fiz o parto do Brian. Nas contas do médico que eu estava passando, eu estava de 34 semanas. Porém, a hora que o Brian nasceu, a pediatra aqui, né, ajuda no parto, fez um exame lá, que agora eu não me lembro o nome. E ela fez... E o Brian só tinha apenas 34 semanas. E aí, na hora do nascimento, ele não conseguiu soltar aquele líquido que solta do pulmão. Ele precisou ir pra UTI. E aí, ele ficou 6 dias na UTI e mais um dia no quarto, né? Por conta de ser prematuro e não conseguir liberar a aguinha do pulmão. Mas aí, graças a Deus, depois ele desenvolveu bem. Ele ainda, assim, é uma criança menor que as outras para a idade dele. Porém, o médico falou que é normal por ter sido prematuro. Mas graças a Deus, assim, de saúde, gente, é muito difícil o Brian fica gripado como toda criança, né? Mas assim, outros problemas de saúde que tinha, né? O médico tinha medo por conta de ser prematuro, ele não teve, graças a Deus. E aí, gente, também não fizeram a minha cesárea. Por conta de que foi Por conta da pressão alta, não fizeram a laqueadura. E aí eu fiquei bem chateada, sabe? Porque eu queria muito ter feito a laqueadura. Mas Deus sabe o que faz, né? Pois bem, 5 anos depois, eu precisei ficar internada por infecção no rim. E aí tomei muita medicação, muita mesmo. Até aquelas anticoagulantes na barriga eu tinha que tomar. E aí eu tomava remédio, né? A injeção Micigina. E aí, por conta de todos aqueles remédios que eu tomei
quando eu fiquei internada, né, uns 15 dias, cortou o efeito do anticoncepcional. E aí, um mês depois, eu engravidei dessa pequena aqui, ó. E é meu amor. Engravidei dela. E aí, gente, a gestação dela foi um pouquinho mais complicada, porque eu tive... A pressão aumentou mais ainda. Tomei remédio controlado pra pressão, porém, tinha época que a pressão aumentava e eu passava muito mal. Quando eu estava de 34 semanas também, aliás, do dia que eu fiz 34 semanas, eu tinha uma ultrassom agendada. Não pode, meu amor, é sujo. Aqui, ó. No dia que eu fiz 34 semanas, eu tinha uma ultrassom agendada. E eu lembro que na noite anterior, eu tinha passado muito mal, com muita dor de cabeça. E aí, gente, eu acordei e falei assim, eu vou arrumar a bolsa da neném. Vou colocar as roupinhas que eu quero que ela use no hospital. E arrumei, não tinha nada arrumado. E aí, tem até o vídeo aí no canal, eu arrumando a bolsa dela. E aí, eu arrumei e falei, vou deixar arrumada, né, por precaução. E aí, fui fazer o exame. Chegando lá, o médico falou, sua bolsa rompeu? Eu falei, não. Ele falou, tem certeza? Eu falei que tinha, né, porque já tinha a bolsa rompida pelo parto do Enzo. Então, eu sabia como que era, né. E aí ele falou, mãe, você tá com muito pouco líquido. Você tá sentindo alguma coisa? Aí eu falei pra ele que eu tive crise de enxaqueca a noite inteira, que eu tive muita dor de cabeça. E aí ele falou, então, mãe, não é enxaqueca. É pressão alta. Pode ir direto pra maternidade. Aí a maternidade era do lado. Só saí do consultório, já fui pra maternidade a pé mesmo, que é do lado. E aí eu dei a carta que o médico tinha me dado. E aí eles falaram, a gente vai precisar pôr um paninho no meio da sua perna pra ver se a sua bolsa não rompeu e você não percebeu. Aí eu falei pra ela, não rompeu, porque eu sei a diferença. E aí fiquei com esse paninho e andando, tinha que andar por umas 3 horas. E aí ela me chamou de novo e ela viu que não tava saindo líquido. E aí ela falou assim, a gente vai precisar repetir esse exame, porque a perda de líquido da bolsa, né, tá muito grande, então a gente vai precisar te internar pra repetir esse exame. E assim foi feito. Me internaram. No outro dia, por volta da 1 da tarde, eles repetiram o exame. E aí eles falaram, você tem que aguardar uma médica vir te atender. E aí a médica voltou, gente, só 9 horas da noite. Eu fiz o exame 1 da tarde, a médica voltou só 9 horas da noite pra me avaliar. E aí ela falou, olha, mãe, a sua perda de líquido tá muito grande. Ontem tava um valor, hoje já tá 1%. E aí ela falou, mãe, hoje quando a gente repetiu o exame, o neném só tá com 1% de líquido na bolsa. Então a gente precisa fazer seu parto de emergência o mais rápido possível. E aí, gente, na hora eu fiquei muito nervosa, minha pressão já subiu pra 17 e pouco, já comecei a passar muito mal. E fiquei aguardando, né, eles vêm da cirurgia me buscar. Então a Alice nasceu às 22 horas e 10 minutos. O parto dela, gente, já não foi igual dos meninos. E aí a médica explicou que era como se fosse uma bexiga a bolsa. Conforme vai perdendo o líquido, ela vai murchando e vai oprimindo a criança. Então corria o risco de ela tampar todo o cordão umbilical e não ter passagem de ar para a neném e a neném morrer dentro da barriga. Então por isso que a cesárea tinha que ser às pressas. Dei os papel da laqueadura, porém, por conta da minha pressão alta, eles não iriam fazer a laqueadura. E aí, gente, eles fizeram o corte, né, do tamanho das outras cesáreas, né? Mas aí falou que era pequeno, porque, gente, ela grudou nos meus órgãos. E aí, gente, como ela grudou nos órgãos, teve que abrir a cesárea um pouquinho mais. E aí foi bem complicado pra tirar. Eu só sentia, sabe, eu só ficava balançando, assim, só sentia balançar na mesa. O meu marido falou que eu fiquei muito pálida, eu fiquei muito fraca. Não precisei de transfusão de sangue, porém, gente, eu fiquei muito, muito fraca, muito pálida. E aí, gente, eu fiquei muito, muito pálida. Meu marido ficou muito preocupado, porque ele falou que eu nunca tinha ficado daquele jeito. Fiquei muito fraca. A pressão subiu muito também. Eu tive que tomar 2 anestesias, por conta que ele falou que uma só poderia que não pegasse, por conta da pressão alta, então eu tive que tomar 2. E aí, gente, eu me tremia muito. Eu ficava assim, me tremendo, eles amarram a mão, porém eu tremia tanto que o nó que eles davam desamarrava e eu não conseguia... Não parava a minha mão amarrada. E aí ela ficou toda grudada, né? Eles conseguiram tirar.
Já a recuperação dela não foi muito boa, gente. Eu sofri demais. Até hoje, ela tem 8 meses. A cesárea dói, qualquer pancadinha dói. Ficou muito sensível. Com 20 dias, gente, eu ainda sentia muita dor nos pontos. Não foi igual às outras. O médico fala que é por conta de ter sido 4 cortes no mesmo lugar, né? Não fiz a laqueadura. Meus amores, eu tive que parar de gravar aí porque a Alice começou a ficar bem enjoada. E aí eu fui trocar ela e tudo, agora ela tá lá brincando. Mas então é isso, meus amores, como eu estava falando, né? No parto da Alice foi bem complicado, ela ficou grudada nos órgãos, então deu muito trabalho pra tirar ela. E, gente, depois que passou a anestesia, gente, era uma dor que parecia que tava tudo solto dentro da minha barriga, era horrível. Como eu falei, né, a cesárea ficou muito sensível. Não fizeram a laqueadura por conta da pressão alta, né? Então falou que era um risco muito grande, né? Então não fizeram. Agora eu tenho que ir lá ajudar, fazer outra cesárea para poder fazer a laqueadura, né? Mas o meu esposo vai fazer, porque, gente, outra cesárea, eu não quero mais. O corte da cesárea ficou muito sensível. Qualquer batidinha, gente, dói horrores. Quando eu fui tirar os pontos, tava muito grudado, não conseguiu tirar aquela linhazinha. A linha ficou. Falaram que com o tempo o meu próprio corpo vai expelir, mas até agora, já se passaram 8 meses, não saiu. Não sei se é normal. Ficou muito sensível, né, a região, como eu falei. E o corte ficou maior, né, porque eles tiveram que abrir um pouco mais pra conseguir ir desgrudando ela dos órgãos. Inflamou. Com 20 dias a gente estava inflamada, doía muito. Eu não conseguia abaixar, sabe, me curvar assim, porque doía muito. Mas depois, né, graças a Deus, logo aí, uns 40 dias eu já tava bem, né? Como eu falei, ainda dói, né? Porém não é como antes, mas ainda dói. Depois que passou aquele formigamento que fica da anestesia, né, da cesárea, ficou bem sensível, ficou assim uma cirurgia assim um pouco mais grossa, não ficou fininha igual os meninos, ficou mais grossa, mas é isso, né, gente? A gente acho que só passa aquilo que, né, Deus põe na nossa vida que a gente tem que passar, né? Eu creio, né, que ela tinha que vir, né? Por isso que não deu certo as laqueaduras anteriores, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus não dá um fardo que a gente não possa carregar. Outra coisa que a gente queria falar, não se sinta menos mãe porque você não teve parto normal, porque eu ouvia muito falar isso, não teve parto normal, não é mãe. Gente, só quem fez uma cesariana sabe o que é uma cesariana, né? Então não se sinta menos mãe por não ter sido parto normal, você é mãe sim. Mãe cesariana é mãe sim, do mesmo jeito, tem um amor do mesmo jeito do que uma mãe de parto normal, tá? Não se deixe menosprezar. E eu penso assim, que a mulher tem o direito de escolher, se ela não quer passar pelo parto normal, ela tem o direito de escolher cesárea, né? Eu acho que deveria ser lei a mulher poder escolher o seu parto, né? Não eles chegar no hospital e eles obrigar você a ter normal, tentar normal até o último caso. Tinha caso lá de mãe que perdeu o bebezinho porque simplesmente tentaram normal. O celular tocando aqui. Tentaram normal e não conseguiram e perderam o bebê. Então eu acho que deveria ser lei a mãe escolher o parto. Ou então, se a mãe querer normal, ter um certo tempo de espera pra poder fazer, porque igual do Enzo. Do Enzo esperaram 14 horas pra fazer cesárea e ele grudou, subiu assim pras costelas, então foi muito ruim, tiveram que usar o fórceps, que já é proibido usar, tiveram que usar nele, né? Então, é isso, a gente queria passar pra vocês. Não se sinta menos mãe por isso, tá bom? Somos mãe do mesmo jeito, mães cesarianas do mesmo jeito do que mães que têm parto normal, tá bom? Gente, esse foi um pouquinho da história dos meus partos, tá bom? Espero ter ajudado, né, as mamãezinhas aí que, né, estão aí gestantes, que vão ter o parto, né, que vão, né, ainda ter o parto. Mas é isso, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado. Quem é novo, deixe seu like, compartilha pra quem aí tiver gravidinha, né, pra ajudar, pra saber que cesárea também não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Gente, também tem umas coisas assim que falaram assim pra mim. Quando faz cesárea, tem que ficar os 40 dias sem lavar o cabelo. Gente, na hora que foram me levar pra tomar banho, com aquele sangreiro todo, eu já lavei meus cabelos. Eu não fiquei 40 dias sem lavar cabelo. Falaram pra mim que se lavar cabelo a pessoa pode ficar doida, quebra o resguardo.
Eu vou fazer até um vídeo aqui de mitos e verdade que as pessoas falam, né? Quando a gente ganha neném. Eu vou fazer, porque tem gente, eu via cada coisa. Essa vez do cabelo, eu falei, gente, se eu ficar 40 dias sem lavar o cabelo, eu encho uma garrafa de 2 litros de óleo, porque o cabelo é oleoso. Imagina 40 dias sem lavar o cabelo, gente. Mas é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixe seu like me ajuda muito. Quem puder, compartilhar para ajudar. E beijos, e até o próximo vídeo.